Na minha primeira aula de História da Educação, eu li uma conclusão que eu quero muito compartilhar com vocês. Assim, formar um cidadão nos tempos clássicos da Grécia e de Roma, ou atualmente, é permitir a ele o acesso ao conhecimento e as condições para proporcionar-se frente a este mesmo conhecimento e, consequentemente, frente à sociedade em que vive. Formação cidadã. A preocupação com a formação do cidadão. Pelo bem da polis, da sociedade, essa formação não pode ser negligenciada. Precisamos nos lembrar da importância do cidadão na sociedade e, acima de tudo, é que a sociedade é quem forma esse cidadão. Mundo inteligível. Platão. A educação liberta. Quantas vezes você se sentiu iluminado após aprender algo novo? A verdade e a razão podem ser relativas em face do conhecimento. É preciso sair das trevas da ignorância. É imprescindível ressaltar a importância da dialética. Já se sentiu estimulado a partir de uma discussão entre princípios e pontos de vista? Isso fez com que você debatesse o tema em busca da verdade? Estimulou seu raciocínio lógico em busca da razão? Quem nunca? Podemos ver em Roma o despertar pela educação crítica e consciente, que buscava formar um cidadão em prol da sociedade em que ele estava inserido. Ao nos debruçarmos sobre as descobertas feitas na Antiguidade, eu me pergunto, por que em pleno século XXI estamos tão distantes de uma formação consciente do cidadão? Convido vocês a assumirem a responsabilidade por essa formação, não só acadêmica, mas social. A educação de Cícero trouxe para nós uma educação que visava as habilidades do indivíduo, o foco no que de fato era importante, a especialização. Será que estamos tão distantes assim das velhas educações espartanas e atenienses? 73% das escolas relatam casos de agressão verbal ou física entre os alunos. Em uma sociedade onde adultos e crianças estão se agredindo não só em ambiente escolar, mas em parâmetro social, podemos concluir estar cumprindo a nossa tarefa com a educação? Muito se fala sobre os posicionamentos políticos atuais, sobre a forma bélica de se lidar, mas fala-se o que se faz? Qual posicionamento se toma em prol da benéfica e racional formação social, tanto de forma imediata quanto imediata? É preciso se pensar. Precisamos nos atentar a uma contribuição histórica, a uma pedagogia disposta a formar indivíduos que se insiram de forma positiva socialmente. Eu mesmo, enquanto estagiária do curso normal, já recebi diversas ameaças dos meus alunos, mediante a posição social dos seus pais. Que eles iriam me agredir, que eles iriam me pegar e outras coisas. Crianças! E eu me pergunto, o que temos ensinado a elas para que elas ameacem outro ser social? Segundo a socióloga Miriam Abramovay, há muitos fatores que contribuem para que uma escola seja mais ou menos violenta. No entanto, há que se reiterar a necessidade de políticas públicas no nível dos estados e municípios sobre o tema, pondera a pesquisadora. A melhoria do clima escolar e das relações sociais tem impacto direto, não somente na vida, na morte e na percepção do que é positivo e negativo, mas também no ensino-aprendizagem, na repetência, na evasão e principalmente na possibilidade de a escola voltar a ser um local de prazer e aprendizagem. Já na Idade Média, quando a educação se encontrava na responsabilidade dos cristãos, tivemos, a partir de Agostinho de Hipona, umas considerações interessantes. Para ele, o conhecimento se encontrava na Bíblia, e a tarefa dos professores era de despertar nos alunos o interesse por aquele conhecimento. Outra ideia muito interessante do bispo africano era que o conhecimento pelo conhecimento não leva a lugar algum. Além, é claro, da educação vista como formação do ser humano, incluindo a ela valores. Esses, sem dúvidas, são legados de Agostinho. Conseguem ver a semelhança com a ideia de educação ativa que temos hoje? E a educação militar, financiada pelos Estados Unidos da América? O governo civil-militar sabia a importância da educação, que naquela época era político, patriótica e moralista, e deixava de lado a educação crítica. Após o golpe de 64, muitos educadores foram mortos, perseguidos e exilados, por conta de suas posições e ideais políticos. Contarei para vocês alguns acontecimentos da ditadura na educação. No mesmo dia em que os militares deram o golpe e instauraram a ditadura militar, eles atearam fogo na maior representação estudantil que tínhamos aqui no Brasil, a União Nacional dos Estudantes. Muitos líderes estudantis foram presos naquela ocasião. Durante o regime militar, a UNE, mesmo que legalmente, agiu combativamente contra os ideais de educação dos militares. Era promovido um movimento de vigilância contra qualquer aluno ou professor que tivesse ideias consideradas subversivas, embora nem mesmo o governo tivesse ideia do que seriam esses ideais subversivos.
A União e o Estado estavam desobrigados a investir em um percentual mínimo na educação, contrariando o que estava escrito na LDB. Além disso, outra alteração promovida foi a transferência dos recursos públicos para o ensino privado. O foco estava nas universidades. Fundou-se nesse momento o segundo grau técnico. Enquanto a elite se preparava para a universidade, o ensino público estava focado na profissionalização. Você sabia que esse hábito de cantar o hino nacional olhando para a bandeira nas escolas vem dessa época? E a gente repete até hoje. Após a Lei da Anistia e a Constituição de 88, a educação caminhou para outra direção, principalmente depois da LDB, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Esse senador ficou conhecido porque desenvolveu o movimento para a lei. Nesse contexto histórico, também é preciso destacar o Fundeb, que garantia a ampliação do acesso às escolas, e trabalhava contra a evasão escolar, embora deixasse de lado a qualidade do ensino para priorizar a sua continuidade. Hoje, como na antiguidade, temos uma educação voltada para o social, onde não só o governo, mas a sociedade de forma geral entende a importância da educação. Como podemos ver, ao se desejar uma mudança, para efetivá-la é preciso que se mexa na educação. Não importa em que tempo se esteja, na Idade Média, na formação da República, na ditadura militar ou na democracia. A educação é a base do comportamento social. A educação muda conforme o governo. Se você assistiu esse vídeo até agora, é porque você gostou, então deixa o seu like, compartilha e comenta. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Jingle Bell!